Vocês acham que está fora de foco? Não? Está um pouco, não está? Acho que dá para fazer assim. Uma ideia de mexer naquilo ali agora. Eu tenho que subir ali para não dar um foco. Bom, pessoal, vamos começar a nossa aulinha. Está na hora. Nossa sexta aula, né? Parece que ontem a gente estava começando, né? E se não fosse essa montoeira de feriado, a gente já estaria na nona aula, na penúltima, né? Mas, vamos lá. Então, hoje a gente vai estar aí na sexta aula, só para... Ué, cadê o... Não copiei. Vou mostrar o... Está invertido aqui. Para mostrar para a gente onde a gente está e o que falta, né? Então, nós já vimos, né, todos esses capítulos. O último capítulo foi o 9, Centros de Força. E hoje a gente vai estudar o capítulo 10 e o início do capítulo 11, ou uma parte do capítulo 11, falando sobre o passe e o paciente, e o passe e o passista, né? O passe na visão do paciente e o passe na visão do passista. E para começar, a gente tem essa página de André Luiz, do livro Opinião Espírita, chamado Economia Espírita. Ju, cadê? Economia Espírita, por André Luiz. O Espiritismo abrange, com a sua influência regenerativa e edificante, não apenas a individualidade, mas também todos os círculos de atividade em que a pessoa respire. É assim que o Espiritismo, na economia, valoriza os mínimos recursos, conferindo-lhes especial significação. Vejamos o comportamento do espírita diante dos valores considerados de pouco valor. Livro respeitado. Não entregará a fome do cupim. Se esforçará em transferi-lo a companheiros que lhe aproveitem a leitura. Jornal Espírita lido. Não alimentará com ele um monte de lixo. Respeitar-lhe-á o valor fazendo-o circular, notadamente entre os irmãos entregues à fauna rural ou núcleos distantes, ou ainda entre internados em hospitais e penitenciárias, sem maiores facilidades para o acesso ao conhecimento doutrinário. Publicações de qualquer natureza. Não fará com elas fogueiras em sem propósito. Saberá empacotá-las, entregando-as aos necessitados que muitas vezes conquistam o pão catando papéis velhos. Objetos disponíveis. Não fará dos pertences sem uso elogio à inutilidade. Encontrará meios de movimentá-los sem exibição de virtude, em auxílio dos irmãos a que possam prestar serviço. Móvel desnecessário. Não guardará os trastes caseiros em locais de despejo. Saberá encaminhá-lo em bases de fraternidade para recintos domésticos menos favorecidos, melhorando as condições do conforto geral. Roupa fora de serventia. Não cultivará a pastagem para as traças. Achará meios de situar com gentileza
todos os itens de vestuário, cobertura e agasalho, em benefício de companheiros menos contemplados por vantagens materiais. Sapatos aposentados. Não fará deles ninhos de insetos. Deves providenciar reforma e limpeza, passando-os cordialmente àqueles que não conseguem o suficiente para se calçarem. Medicamento usado, mas útil. Não lançará fora o remédio de que não mais precise e que ainda apresenta utilidade. Irá dá-lo aos enfermos a que se façam indicados. Recipientes, garrafas e vidros vazios. Não levantará montes de cacos onde resida. Empregará todos os invólucros e frascos sem aplicação imediata na benemerência para com o próximo em luta pela própria sustentação. Gêneros, frutos, brinquedos e enfeites sem proveito no lar. Não exaltará em casa o egoísmo ou o desperdício. Lembrará de outros redutos domésticos, onde pais doentes e cansados, entre crianças enfraquecidas e tristes, receberão por bênçãos de alegria as pequenas dádivas de amor, em nome de solidariedade, que é para nós todos simples obrigação. A economia espírita não recomenda desapreço à propriedade alheia e nem endossa o esbanjamento, seja no lar ou na casa de assistência coletiva, no campo ou no vilarejo, nas grandes cidades ou nas metrópoles. É a economia da fraternidade que usa os dons da vida sem abuso e que auxilia espontaneamente sem ideias de recolher agradecimentos ou pagamentos de qualquer espécie, por reconhecer diante do Cristo e dos princípios espíritas que os outros necessitam de nós como necessitamos deles, de vez que todos somos irmãos. Essa página aí de André Luiz, né? Esse livro, se eu não me engano, foi escrito na década de 50, 1950, e fala o tempo todo de reciclagem, né? Uma época que não se tinha menor motivação para isso, e André Luiz traz para a gente uma reflexão a respeito de não desperdiçar, de reaproveitar as coisas e de encaminhar, né? É um tratado até de caridade. Então, essa reflexão fica para nós, para a gente começar o nosso estudo, e agora entrando em oração, nos ligando através do nosso relaxamento físico e da nossa conexão espiritual, nos envolvendo pelas energias positivas deste ambiente, deixando a harmonia e a paz tomar conta de nós, diminuir o nosso foco nos problemas que temos, nas dificuldades que passamos, para que possamos, durante esta aula, aprender e apreender em nós os conhecimentos. Que os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores, consigam conectar-se facilmente a nós para nos ajudar no esclarecimento de todas essas informações que obteremos aqui. Que os espíritos do bem, mentores do Sementes de Humildade, possam atuar durante o curso, fazendo-nos, eu, Jussara e Írio, conduzir a aula, não com a nossa vontade, mas com a determinação que vem do alto. Que a tua paz, Senhor, envolva cada um aqui, encarnado e desencarnado, e que possamos dar início à nossa aula de hoje, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus. Assim seja. Bom, a aula hoje está com a Jussara, então vou ficar aqui me metendo como sempre. Me metendo de forma alguma, né? Auxiliando sempre. Hoje a gente vai falar sobre o objetivo, a abrangência e a finalidade do passe. Então, o passe espírita, e a gente pode estar falando assim de todos os outros também, né? Que a gente já conhece, com outros nomes, reiki, benzimento, enfim. Ele objetiva o reequilíbrio orgânico, físico da pessoa que o procura, psíquico, que está ligado à mente, ou à mente da alma ou do espírito, se desencarnado, né? Porque o espírito desencarnado também às vezes passa por passes, né? E a gente sabe que essa mente está sempre ligada ao
espírito, ok? Um reequilíbrio também do corpo espiritual, né? Do seu perispírito do paciente, tá certo? Até porque a gente sabe que toda doença, quando chega ao corpo físico, primeiro ela nasceu lá no espírito, no perispírito, para depois chegar ao corpo físico, de acordo com as nossas intemperanças. Quando um paciente procura um passe, ele busca uma melhora para o seu estado, e isso com certeza é um dos pontos fundamentais para o bom funcionamento do mesmo, que seria a vontade. Assim, parte do objetivo já se faz presente. Então, quando alguém busca alguma coisa, né, é porque está com muita dor, com muito sofrimento, quer ter o alívio disso tudo. Então, no momento em que ele já se preocupa em começar a buscar alguma coisa que o alivie, né? Claro que temos também do lado físico, né, os profissionais da área. Então, isso já significa que ele quer se curar. Então, isso já é um ponto positivo. É muito comum ouvirmos relatos de melhoras ou curas vindo confirmar a sua eficácia e a importância desse tratamento. Então, nós aqui do centro, ou de outros centros espíritas que nós trabalhamos, a gente sempre ouve, né, os entrevistadores que passam pelo atendimento fraterno. A gente sempre, quando tem o retorno daquela pessoa que passou por entrevista, a gente sempre vai perguntar: e aí, como é que você está se sentindo? Nossa, estou bem melhor, estou mais leve, né? Muitos companheiros nos dizem que entra para a sala de passe com 500 quilos nas costas, e quando sai como se estivesse levitando, né? Então, a gente tem esta confirmação da eficácia. Então, a gente não está falando de uma coisa que é uma suposição. Não. Tanto é que já está sendo comprovado isso pela ciência mesmo, né? A fé ou confiança é o ponto-chave do sucesso, diz André Luiz. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso, sobre a fé e sobre a confiança. Posso fazer uma intervenção ali, mas Sim. É importante, gente, porque eventualmente, principalmente quem começar a trabalhar mais, né, no trabalho espírita e até vamos dizer assim, nos bastidores, né, nas preparações e tudo, eu tenho uma coisa que de vez em quando eu ouço, aqui em São Paulo não, porque eu estou há pouco tempo, né, mas em algumas casas espíritas e até de algumas pessoas criticando algumas pessoas que se aproximam da casa espírita só para tomar passe, né? Eu não sei se aqui em São Paulo usam esse termo, mas lá no Rio a gente ouvia até um termo chamado, esse daí é o papa-passe. Só vai para tomar passe. Gente, ele já vai. Não importa se ele vai para tomar água. O fato de ele estar se aproximando, que é o que a Jussara falou no slide anterior, essa motivação dele estar procurando uma casa, né, onde... Objetivo, né? Foi o que a Jussara falou, uma casa em que ele só vai encontrar coisa boa, seja, né, uma casa séria e tudo mais. Então, assim, não importa se o cara só vem para tomar passe. Né? Tem algumas casas que... Aqui usa-se mais esse termo quando, por exemplo, um trabalhador da casa espírita que já está há tempos trabalhando na casa, e a gente sabe que indiretamente, diretamente, na verdade, a gente recebe muito mais do que aquilo que a gente doa, né? Então, às vezes, o próprio trabalhador que já está recebendo não para de tomar os passos. Então, a gente usa geralmente esse termo. Né? O pessoal usa geralmente esse termo para os trabalhadores que estão sempre lá tomando passo, porque às vezes, se nós estamos nos sentindo bem, não haveria necessidade. Mas se a pessoa acha que é bom, sim, bem, tranquilamente. Não importa, né? A motivação, ela está procurando algo bom. Né? Pior se ela não estivesse procurando nada, né? Então, é só compartilhando com vocês algumas coisas, né? Até para a gente já ir se preparando para possíveis preconceitos e críticas, porque é uma casa humana, né? Não é proibido a pessoa querer tomar passe. E não tem dose, né? Assim, a pessoa só pode tomar 3 doses de passe. Não tem. Quantas vezes? É óbvio que numa mesma reunião tomar passe 3 vezes não vai resolver coisa nenhuma. A gente vai orientar. Não é proibido e muito menos... Contraindicado. Não, e muito menos
Não, você tem que tomar o passe. Nem o oposto, claro. Tem pessoas que não tomam o passe. Não precisa, eu também, ok. Até porque, gente, o fato de estar numa casa de oração já é um passe automático. Aquele passe que a gente dá na câmara de passe, ele é um passe direcionado. Né? Mas aqui, o fato da gente estar aqui, a gente já está absorvendo. O nosso centro de força não para nunca. Então a gente está sempre absorvendo a energia dos ambientes. Né? Mas, ok, é isso mesmo, bem lembrado, pessoal. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção. É isso que ele acabou de falar agora. Então, o fato de estarmos aqui, né, e o fato de entrarmos na câmara de passe e tomar o passe, é isso que acontece. Né? Emissão e recepção de fluidos. Estamos diariamente, nosso centro de força está absorvendo isso. Ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. E o que o nosso querido André Luiz está falando isso no livro Os Domínios da Mediunidade? Para exemplificar, eu trouxe um caso aqui de um companheiro, que talvez alguns de vocês já conheçam, da Rede Boa Nova de Rádio. Ele se chama Adão Nonato, é um psicólogo muito famoso, né, que faz palestras, grupos, tem um trabalho com idosos muito forte. E Adão Nonato esteve na nossa casa de origem, no Neóbio, e uma vez numa palestra, ele comentou pra gente algo que aconteceu com ele. Eu achei fantástico e acho que é muito legal a gente estar passando isso para vocês. Ele é um psicólogo, estava atendendo na clínica, e na hora que ele saiu, ele foi abordado pelos bandidos. E, minto, ele viu um assalto acontecendo, e na ânsia de auxiliar, ele acabou levando um tiro. Porque assim, né, nessa região. E não morreu. Aí ele tirou, né, a identidade, mostrou, porque a identidade amorteceu um pouco a bala, né, estava lá com um buraquinho na identidade dele. Mas ele passou por momentos muito difíceis e momentos críticos. Ele foi para o hospital, ele fez uma cirurgia, ele ficou na UTI por algum tempo. Só que o que acontecia com ele? Quando ele tinha uma melhora, eles tiravam ele da UTI e ia para o quarto. Ficava 1, 2 dias, daqui a pouco ele recaía e voltava para a UTI. E ficou nessa, né, não conseguia essa melhora. E como ele era espírita, né, e como ele trabalhava dentro da casa espírita, com trabalhos mediúnicos, passes, reuniões e tal, e um dia que ele estava só, assim, consciente, numa das visitas que ele teve dentro da UTI, inclusive de um dos trabalhadores da casa que ele frequentava, ele falou: olha, eu sei que hoje às 8 horas da noite vocês fazem os trabalhos da casa, de passe, desobsessão e tal. E eu quero fazer hoje um trabalho, né, aqui comigo, para mim, e eu gostaria muito que vocês vibrassem nesse momento, porque a gente vai estar entrando em sintonia. E aí foi isso que aconteceu. Dado naquele determinado horário, Adão Nonato se concentrou com a sua casa de origem, fez uma prece e começou a manter uma conversação com as suas células. É isso? E aí ele começou a fazer todo um discurso. Olha, eu sei que vocês me conhecem há muito tempo, desde a minha existência, desde o meu nascimento. Eu sou muito grato a vocês por tudo que vocês fazem pelos meus órgãos. Eu sei que esse acidente, quando teve esse acidente, houve uma danificação em parte das minhas células que morreram. Mas antes de falar com elas, eu quero agradecer por tudo que eu recebi de vocês na minha vida inteira. E ele foi conversando com as suas células, agradecendo, né, num momento de gratidão, e pedindo àquelas que estavam tristes para que elas pudessem se reerguer para reanimar as outras, né? Enfim, ele fez todo esse trabalho, que foi um autopasse. Foi um autopasse. E aí,
nesse momento, essas vidas microscópicas começaram a ter mais energia e vida, porque essas nossas células, elas têm inteligência. Porque quando a nossa mente se liga, ela se liga com quem? Com o nosso corpo. O nosso corpo é feito de quê? De órgãos. E os nossos órgãos? De células. Então as células são inteligentes sim e recebem essa informação. E é isso que acontece quando existe a aplicação do passe, né? Essas energias ativam essas células para que elas voltem a se reequilibrar. Tudo bem? E aí, a partir disso, né? No dia seguinte, ele voltou ao quarto, e do quarto ele foi para casa. E ele já é um senhor, na época ele tinha quase 80 anos. Fantástico essa colocação dele, né? O passe pode não alcançar o seu objetivo de forma satisfatória. Então, às vezes a gente pode ir a um centro espírita ou conhecer alguém que vá, que tome o passe, mas não sara, né, ainda não está surtindo o efeito que realmente a pessoa gostaria. Agora, isso não vai descaracterizar o passe, até porque existem outros motivos para que isso não aconteça, para que essa cura não se complete. E aí a gente vai ver agora alguns desses motivos. Um deles, por exemplo, seria a transformação moral, ou a transformação espiritual, ou a transformação física, que pode se dar através de esclarecimentos, renúncia e obras. E eu pus entre parênteses palestras. Mas vamos falar uma por uma. Transformação moral. A gente sabe que a doença, quando nos acomete, ela está acontecendo ali por conta de uma imperfeição nossa, ou por alguma atitude ou algo de ruim que fizemos. Então, automaticamente, a gente vai angariando essas doenças. Se eu me transformo moralmente, né, eu não vou cometer essas coisas que eu estava cometendo. Então, isso é um ponto para que a minha saúde se restabeleça. Saúde espiritual. A gente vai se lembrar um pouco até sobre mediunidade. A gente conhece muitas pessoas que têm a mediunidade, né, ou aflorada, ou ali já querendo aflorar em desenvolvimento, mas a pessoa se recusa terminantemente. Ela às vezes não sabe que ela própria, do lado de lá, na sua programação espiritual, pediu para que pudesse vir à Terra e, através da sua mediunidade, ajudar o próximo. Então, às vezes, alguns desequilíbrios nossos também estão ligados ao fator mediúnico. E fisicamente, né? Como é o meu caso, é o caso de muita gente, que às vezes está com uma doença, tem um problema no físico, mas se recusa ir ao médico, se recusa a fazer a dieta, se recusa a fazer aquilo que há necessidade de fazer. Então vai, toma um passe na esperança que vai acontecer a cura, e nem sempre acontece. E aí eu lembro também da aula que o William deu lá atrás, né? Foi uma das primeiras, né? Tem a questão da fé, do merecimento, né? E da vontade. Então, assim, não adianta. A gente, nesse capítulo, está falando do paciente, né? Às vezes o paciente procura um centro espírita para tomar um passe e acha que um passe de mágica, um trocadilho, né? Passe de mágica, vai sair daqui curado de absolutamente tudo se resolve. E não é, o que a Jussara está falando é um conjunto de coisas, inclusive o remédio do médico, né, lá, aquele remédiozinho tarja vermelha, aquele tarja preta, não importa. Não é para tomar por 7 dias, você toma 3, fiquei bom, larga os outros, daí pegou 7, não vai resolver nada, não é verdade? E também uma coisa importante, assim, as pessoas não podem, tem muitas pessoas que chegam na casa espírita, eles vão resolver o meu problema. Gente, não vai ser do plano de ninguém. É você que tem que entender e tentar resolver. A espiritualidade vai todo amparo. Conhecimento, situações para que você possa. Não vai tirar. Tem até um vídeo no YouTube que fala, né, dos amigos da luz, que ela veio lá porque ela veio contratar os espíritos para fazer um milagre na vida dela. Não tem milagre. Parece brincadeira, gente. Aqui no Semente, olha que nós somos muito novos aqui, né? 1 ano e meio, quase 2 anos. Teve uma pessoa que veio aqui
E queria porque queria que o espírito falasse para ela o que ela tinha que fazer. E não, a gente tentou explicar que os espíritos não se metem desse jeito, e se metem, eles não são bons espíritos. Mas assim, a pessoa sai daqui indignada porque a gente não... praticamente nós éramos frouxos. Na verdade, ela não quis nem entrar. Não resolvi, mas assim, existe todo mundo. Não, ela disse inclusive assim, eu sabia que não ia adiantar, eu nem vou entrar porque eu sei que vocês não vão resolver o problema. Ela ainda chegou na porta, né? Pelo menos alguma energia ficou. Mas as pessoas têm, né? E a gente tem que, como passista, a gente tem que lidar com todo tipo de abordagem, né? E esse tipo acontece, né? E não adianta, então é importante a gente ter esse esclarecimento, né? Para a gente poder estar passando para o paciente, né? Para ele poder ter essa consciência. E eu acho que um trabalho muito forte em relação a isso são as palestras. É por isso que quando a gente atende alguém no atendimento fraterno, a gente relata a essa pessoa a importância de assistir às palestras. Que faz parte da terapia. Inclusive faz parte da terapia de tratamento que ela vai receber. Né? Porque aí a palestra vai abrir os nossos olhos para renúncia, né? De muita coisa que nós precisamos renunciar a favor da gente mesmo, e também das obras que a gente tem que fazer, né? Porque também não adianta ter a fé, mas não ter as obras, né? Outro fator, né, que pode acontecer e que faz com que às vezes um tratamento pode não dar certo, é o término da provação ou da expiação que aquele espírito está vivenciando. Então nós sabemos que nós somos espíritos extremamente endividados, todos nós, né? E que através dessas dívidas que nós fizemos no passado e que continuamos a fazer, nós temos que passar por alguns processos de provações, alguns processos de expiações. Então, às vezes, eu vou lá no centro espírita à busca de paz. Mas eu ainda não passei na minha provação. Ou a minha expiação ainda não teve término. Então, será que esse passe vai fazer efeito? Vai me curar? Ele vai aliviar a minha dor. Ele vai deixar eu mais tranquilo. Mas ele não vai acabar de vez com o meu problema. Ok? Então, isso faz parte, mais uma vez, do merecimento. Só lembrando também que as pessoas acham que espírita tem todo, não, igual a todo mundo. Vai morrer, vai ter câncer, vai ter... Não é diferente de ninguém, é igual a todo mundo. Acho que é só essa mudança, porque que bate muito na reforma íntima, né? A reforma é a mudança, é isso que precisa mudar, nós precisamos nos mudar. Não é o outro, não. Eu preciso mudar, eu não vou mudar ela, e nem ela vai me mudar. Ela precisa mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Seria bom se você me mudasse. Oi? Ajudar eu ajudo, mas não tem A gente tem por hábito sempre transferir a responsabilidade, né? Se o remédio que o médico passa não faz efeito, a culpa é do médico, né? Não tem milagre, né? E é difícil a gente aceitar o fato de que milagre não existe. Mas não existe. E mais difícil aceitar o fato que a cura depende de mim. Mais difícil A gente busca receita, né? De preferência, uma que seja bem curta, né? Porque se for uma receita longa, olha, você vai ter que muito encarnar longe. 3 vezes para curar, não tem uma para vai encarnar uma muito vez longe. só. Vamos falar de dieta, né? Você tinha que tocar nesse assunto? Milhares de dietas a gente procura e busca, mas enfim. Tinha que tocar nesse assunto. Recomendações. Aqui é legal, gente, vocês verem que são recomendações que estão na apostila para o paciente. E nós também somos pacientes, claro. Eu também recebo. Então, qual é a recomendação? O paciente tem que ficar de olho aberto ou de olho fechado? Não importa. Não importa. O paciente vai ficar da forma que ele se sentir bem, da forma que ele achar melhor. Se ele achar melhor fechar os olhos, ótimo. Se ele achar melhor ficar aberto, ótimo também. O passe vai fazer efeito? Vai. Né? O olho fechado, ele indica que alguns de nós têm uma melhor concentração para visualizar Jesus, para visualizar Jesus entrando, estendendo as mãos sobre ele, né? Então isso auxilia para alguns. Tem gente que não gosta.
Imagine uma pessoa muito medrosa que chega na casa espírita pela primeira vez e vai tomar um passe. Entra numa sala mais ou Alguém menos diz escura. para ela que alguém diz para ela o seguinte: vai tomar um passe? Não sabe nem o que é, Entra não na sabe se é de sala. passar no cabelo ou de comer. Entra na sala, escura, luz apagada, 3 pessoas lá. Aqui 3. Mas dependendo do centro espírita, Tem muitas, né? cara cerrado, os passistas. Aí a pessoa já olha assim, aí alguém indica, né? Senta na cadeira, pessoa. Você tem que fechar os olhos. Eu falei, até me arrepiei agora. Quer dizer, né? Então, E aí é é legal. natural, gente. A gente não precisa dizer que ela precisa ou não fechar os olhos. A gente pode dizer, pode dar um sorriso, né? Porque a gente está ali concentrado. Né? Também Que a tem cara gente tem que ficar igual um sargento, né? Muito centro espírita você entra, o passista está assim, com aquela cara fechada. Você pode dar um sorriso, você pode, né, fazer uma gentileza da pessoa se sentar. Não tome a bolsa da pessoa, porque às vezes a pessoa é desconfiada, não quer que ninguém pegue a A bolsa. pessoa não sabe quem somos nós. Né? Você pode dizer, olha, se você se sentir mais à vontade, pode deixar a bolsa aqui, se quiser, né? Se quiser. Então, se ela não quiser, ela vai segurar a bolsa. Não tem problema nenhum, a bolsa não vai roubar a energia dela também, tá? Então, a gente pode fazer essa acolhida, essa recepção, para que eles se sintam mais à vontade. Isso é vital, gente, porque as pessoas estão se aproximando. Né? Aqui no Sementes, acho que todo sábado tem pelo menos uma pessoa que vem pela primeira vez. Então são pessoas que se aproximam da doutrina espírita. Todas as palestras têm passe. Então a importância da acolhida, de explicar as coisas, né? Olha, o passe é para isso, serve para aquilo. Não tem mistério, E nem sempre também a gente consegue fazer isso, porque a gente às vezes está fazendo geralmente ele faz uma abertura, mas às vezes ele não quer roubar muito tempo do palestrante ou coisa e tal. Recentemente mesmo uma pessoa entrou na sala de passe, entrou e ficou de pé assim, né? As cadeiras estavam ali. Dentro, né? Aí a gente pode se sentar e tal, né? Mas isso acontece muito e a gente tem que saber lidar com isso de uma forma tranquila, amena, sorridente, né? Acontece também do paciente tá lá tomando passe, ele começa a rir, ou ele começa a chorar, ou depois ele até fala que manifestou uma vontade imensa de sair correndo, começa a ter uma respiração ofegante. São indícios de um envolvimento espiritual. Então recomenda-se abrir os olhos, respirar normalmente e desconectar-se. Se não adiantar, pedir orientações ao coordenador de passe. Toda sala de passe tem um coordenador. Esse coordenador normalmente é uma pessoa que já tem um pouco mais de estudos, um pouco mais de conhecimento, né? E ele está sempre ali na orientação aos passistas. Então, às vezes, essa pessoa, ela está meio ligada, às vezes ela tem uma mediunidade, e às vezes nem ela sabe. Às vezes ela está sentindo, né, um envolvimento espiritual de algum espírito que veio com ela e ela não sabe por que ela começa a chorar. Ou às vezes o choro pode ser até dela, não importa, enfim. O ambiente propício, né? Se a pessoa já tem mediunidade, mesmo que não ostensiva, pode ser uma mediunidade ainda começando, e chega num ambiente que é propício, que facilita, né? Que ela sente a se vibração dos espíritos superiores, porque ela pode estar chorando também de emoção, né? Então... E não é raro acontecer dessas pessoas trazerem espíritos que precisam, o espírito tomar o passe, não necessariamente ela, né? Vem a reboque, e isso acontece. E ela pode estar sentindo tudo isso. Então, se a pessoa manifestar alguma dessas situações, a gente não precisa se assustar, porque eu lembro que quando eu comecei o passe, teve um paciente que se manifestou e eu quase saí correndo da sala. Então foi uma coisa louca assim, e foi uma coisa desesperadora, porque eu queria fazer alguma coisa, eu não sabia o que eu fazia. Então a gente não tem que se desesperar. Ou a gente recorre ao
ao coordenador, ou simplesmente a gente pode falar para a pessoa, né? Olha, se a pessoa estiver, por exemplo, chorando ou com alguma respiração ofegante, se ela estiver chorando, um choro ameno, não desesperador, até pode deixar, porque ela tá, é o momento dela, ela está sentindo uma emoção e tal, até aí tudo bem. Mas se ela começar com uma respiração ofegante e um choro muito convulsivo, né, algo que você vê que está saindo do controle, você chega até a pessoa e diz a ela assim, toca no ombro com muito cuidado, você não quer abrir os olhos? Abre os olhos, respire profundamente, né? Então isso já automaticamente faz com que ela se desconcentre. Importante ter água também. A aguinha fluidificada, dá um copinho para ela. Se terminou o passe, você orienta a pessoa que ela possa sair e ficar alguns minutinhos sentadinha ali no salão. Pode até avisar a pessoa que está, né, indicando a coordenadora que está coordenando ali o salão, ela não passou muito bem, né, dá uma olhadinha nela, qualquer coisa bate aqui, a gente faz ela passar por passe de novo. Então essa é a orientação, tá? Se esse paciente se manifestar, né, der manifestação para um espírito dentro da sala de passe, isso acontece? Pode acontecer também. Evitar a conversação com a entidade espiritual. Porque para a gente manter uma conversação com essa entidade, a gente precisa ter conhecimento. A gente precisa ter moralidade, né? Porque se uma pessoa que ainda não tem uma moral mais elevada vai manter uma conversação com esse espírito, como já aconteceu e nós já vimos acontecer, e a pessoa estiver com uma mediunidade desequilibrada, ela cospe na cara de quem está conversando. Isso já aconteceu e a gente já presenciou. Então, a pessoa que vai conversar com essa entidade, ela precisa ter conhecimento para isso, né? E normalmente, às vezes, a gente fez um curso de passe, mas não tem um conhecimento mais aprofundado. Isso aí, não é isso que a Jussara falou de cuspir na cara e tudo, a gente tem que ter um autocontrole, assim, nunca aconteceu comigo, eu também nunca vi, mas já escutei relatos como esses. A gente está num momento de caridade, né? Então a gente tem que saber que várias pessoas com vários tipos de problemas estão ali, algumas em estado de descontrole mesmo, né? Então pode ser que uma ou outra coisa, pode ser que a pessoa até se zangue, fale uma coisa que você não gosta e tudo mais, mas a gente tem que, na medida do possível, não se envolver na situação, porque senão você acaba contribuindo magneticamente para que aquela situação se mantenha. Então, numa hora dessa, desconcentrar, evitar conversar com o espírito, falar assim, olha, não é hora, não é local, faz um Pai Nosso, de um modo geral funciona, as pessoas mais têm, o plexo, né, o centro de força frontal, é onde os espíritos se conectam, né? Então, até lá no Caminhamos, uma vez de muitos anos, ela, sempre que acontecia algo desse tipo, ela chegava e dava um toque. De um modo geral, era desconexão na hora. Por quê? A conexão mediúnica se dá pelo frontal. Então, o coordenador do passe já sabe disso. E aí vai, né? É um toquezinho e aquilo desconecta, desmonta, porque é ali que a conexão acontece. E a gente também tem que ter, nós como passistas, fé, né? Porque a gente está numa casa espírita, cercado de bons espíritos. Eles jamais vão deixar que a coisa perca o controle absoluto. E vai desmontar aquela situação. E às vezes aquilo precisava acontecer para que aquele paciente se despertasse. Opa, tem algo além daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei. Né? Isso é importante. No NEOV também, os dias que... Tem uns mosquitinhos aqui. Os dias que nós trabalhamos com o passe, normalmente tem no andar de cima uma reunião de desobsessão. Eu já desligo, tá? Só para tentar tirar. Então, em alguns momentos também que aconteceu esse tipo de situação, o próprio coordenador do passe já mentalizou com os amigos da espiritualidade para que aquele espírito que estava se comunicando fosse levado à reunião mediúnica. Então, aí a desconexão também é automática. Então, mais uma coisa importante, a gente trabalha no reunião de desobsessão,
E muitas vezes o espírito está lá e fala assim, não adianta ela ir lá tomar passe agora lá, e quando ela sair eu vou com ela. Ou seja, ele já estava e na hora do passe ela vai sentir uma sensação que era dele próximo, mas ele é trazido numa reunião. Então, o que o Mira falou aí para ajustar, orientação, não vai, senta um pouquinho, espera, vamos conversar, vamos ver o que mais, e eu acho que até você vai abordar mais. Às vezes também existem espíritos inferiores que querem atrapalhar simplesmente o trabalho mediúnico que acontece na casa espírita. Então eles podem adentrar na sala de paz, eles podem tomar um médium, se deixar manifestar e ficar ali, encebando, enrolando para que o trabalho se confunda e perca o ritmo, o rumo, né? Então, isso é possível? É possível. Ah, Jussara, mas a gente não tem a proteção espiritual dos bons espíritos? Temos. Mas às vezes também nós somos provados dentro da casa espírita. Até onde está o nosso conhecimento para saber manipular todas as situações. Porque nem tudo nós podemos deixar por conta da espiritualidade, né? Muitas coisas nós mesmos poderíamos resolver. Então, às vezes, são testes, são provações pelas quais a gente passa, né? A gente está indo assim muito a fundo, porque isso não é uma coisa que acontece sempre, mas a gente está colocando essas situações para que se um dia vocês percebam, vocês não vão ficar, né? Oh, mas isso é possível? Possível, tá? Mudanças bruscas, curas ou agravamentos repentinos dos males merece acompanhamento e análise mais detida. Então está falando aqui que se o paciente obtiver uma mudança brusca, uma cura extremamente rápida ou até um agravamento do mal que ela está sofrendo, seria importante que a gente leve essa situação ao coordenador do passe, o coordenador do passe leve ao seu superior, né, dependendo da hierarquia da casa espírita, para que a gente possa até fazer uma interferência no trabalho mediúnico, auxiliando mais intensamente, né, ou podendo avaliar essa situação para poder dar um feedback para essa paciente também, né? Ok? A postura das mãos do paciente é irrelevante, pois a captação dos fluidos se dá pelo centro de força, né? Tinha centro espírito que você ia tomar passe, que o passista chegava e falava assim, para cima, para receber as energias do passe. Não é necessário. Vai entrar pelo centro de força, ok? Então a gente não precisa ficar, né? Se quiser, não tem problema, não, obrigado. Se a pessoa fizer, beleza. Mas se ela não fizer, não vai lá, né? Botar a mão dela para cima, porque não tem necessidade. Agradecimentos, né? A gente recebe, às vezes, dentro da sala de passe, as pessoas nos abraçam, né? Ai, obrigado, obrigado. Então, assim, a gente sempre tem que entender que somos simplesmente instrumentos, né? Porque esses agradecimentos, a gente também já falou aqui, que a gente pode começar, né? Ó, se sentir... Se eu sou o passista. Opa, né? eu sou o passista, eu sou o médium de cura, não é? Então, os agradecimentos devem ser somente a Jesus. E é natural, tá? As pessoas, quando se sentem bem, elas tendem a ligar à pessoa, e não ao ambiente ou à espiritualidade. E às vezes não fica só no agradecimento verbal, quer te dar alguma coisa, um presente. Não, né? A gente tem que evitar totalmente. Se a pessoa insistir, falar assim, olha, escolhe alguma caridade para fazer para alguém, aqui realmente não é o caso. Tem que dar de graça aquilo que de graça a gente recebeu. O Chico, tem um caso do Chico que foi bem, é um caso muito conhecido, né, de que uma pessoa deu para ele um relógio. Cismou que tinha que dar um relógio para o Chico por algum motivo que eu já não me lembro qual foi. O Chico recebeu o relógio, era uma fila, recebeu o relógio da pessoa. Tipo, 10 pessoas depois, alguém reclamou que não estava tomando remédio, porque não perdia o horário. O Chico pegou a relógio e deu. Pronto, você não erra mais a hora, toma uma relógio. Desprendimento total, né? Mas enfim, é só um caso, mas porque não é que, às vezes não é a gente, é a pessoa que insiste. Né? Aqui no Senete também nós tivemos um caso que a pessoa
quis presentear e tudo. Sabe o que a gente fez? Ela trouxe até comida, né? A gente fez um lanche para todo mundo, né? E foi bom. Né? A Foi pessoa para todo estava mundo. tão desesperada que ela passou, era no final de tarde, e não estava tendo os trabalhos da casa. Foi E ela dia de tava, semana, né, José? foi dia de semana, a gente estava até resolvendo se a gente ia botar cortina aqui ou não e tal. E aí ela bateu ali, perguntou, e ela falou se não podia, se não tinha alguém para conversar com ela, e aí a gente, né, conversou com ela e tal. E aí ela ficou tão agradecida que ela foi no carro, ela pegou um monte de pão doce, não sei se ela tem padaria ou o quê, né? E ela queria dar pra gente, a gente falou que não, né, que não era necessário, não sei o quê, mas ela fez uma questão. Aí depois o Bira e a Naira resolveram. Vamos, já que é assim, então a gente faz um lanche para todo mundo. Aí cortou, fez um lanche, botou lá e todo mundo comeu. Né? Mas assim, normalmente, né, não há necessidade de a gente aceitar qualquer tipo de doação. Sara, você tocou num assunto que me chamou a atenção e que eu sempre tive dúvidas, né? A forma de agradecer ao passista. Eu nunca sabia se eu podia tocar no passista depois que eu recebi o passe. E muitas vezes eu tinha essa vontade, além de agradecer, mas eu não sabia, né? Toco, não toco, abraço, não abraço, o sorriso é suficiente, não é suficiente, né? E aí a dúvida é, isso não atrapalha na energia? Isso não impacta de alguma forma alguma coisa? Carinho nunca atrapalha. Nunca é demais. Nunca atrapalha. Eu, por exemplo, agarro as pessoas ali, eu não me contenho, né? Um abraço. Eu, quando eu ia no passe, eu nem olhava pro passista. Simplesmente sentava lá, tomava um passe, Os virava. famosos mitos, Nem né? bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Aquilo ali é um poste. que tá ali. Na verdade, criou-se isso. Isso é uma cultura, digamos assim. Até um determinado tempo atrás, e não faz muito tempo não. Eu acho que quem ajudou muito nisso foi esse grupo Amigos da Luz que a gente traz esses Para livros. deixar a coisa menos séria. Né? Até um tempo atrás, a gente falou, pô, espírita não precisa ser sério, carrancudo, de cara feia. Ele pode ser feliz, alegre, ele tem tantos motivos para isso, né? Não é sinônimo de que ele não é uma pessoa séria, uma pessoa responsável e tal, né? Então, assim, com relação ao paciente, nos agradecer, a gente não precisa orientar nada a eles. Mas Se eles se vierem agradecer, o que a gente fala é assim, agradeça a Jesus, né? Mas não tem problema nenhum. Mas a nós não há necessidade. O problema é como passista, não se achar, não se sentir e não começar a querer flutuar achando que é a última bolacha do pacote. E tem mais uma outra coisa que a gente até vai falar nos próximos capítulos, mas vamos aproveitar aqui para sempre comentar sobre isso. A pessoa pode te eleger o passista e entrar ali e procurar sentar na cadeira onde você está. Né? Isso também não é bom, porque as energias variam, né? Os centros de força são diferentes, além de tudo tem a ligação, né, da pessoa. Então é bom também evitar fazer um rodízio. Isso já aconteceu em casas que a gente trabalha, isso cria um ambiente extremamente difícil de se controlar, principalmente quando a casa é grande. Aí o paciente só quer passar com aquele passista. Ou ele só quer fazer entrevista com aquele entrevistador. Então faz uma fila imensa de pessoas na casa. A pessoa chega 5 horas antes da casa se iniciar, porque ela quer passar com aquela pessoa. E se existem outros passistas ou outros entrevistadores, o que vai acontecer? Ninguém mais quer trabalhar de entrevistador ou passista porque todo mundo só quer aquele. Entendeu? Então isso cria todo um mal-estar, né, em redor da instituição e é desagradável, porque ele não é um milagroso, ele não é um Jesus, ele não é ninguém com poderes extraterrenos além dos outros, então não é o ideal. É importante. E como a gente está aqui num curso, né, a gente pode levar esse conhecimento até para que quando as pessoas se cheguem à casa espírita já comecem a entender essas coisas. Assim, olha, não qualquer um, não é qualquer passista. E por isso que
Esqueci, tô bem. Deixa só eu lembrar, eu queria voltar aqui um pouquinho na apostila, na página 31, tem um item que eu queria chamar a atenção, porque também acontece. Caso o paciente, após o passe, sinta tontura, mal-estar, isso acontece. Tá? A gente tem que estar, primeiro, como passista, disponível quando isso acontecer. E se a gente estiver tomando passe e sentir isso, aguarda, porque normalmente, você está aí? É porque estava aqui. Depois ela fala. A faculdade do passe, eu lembrei. E é por isso que a gente... Foi para você lembrar. É por isso que a gente sempre coloca, né, que cada casa coloca, uma única maneira de se trabalhar o passe, para não ficar diversas maneiras diferentes, que é para o paciente não querer ficar escolhendo aonde ele quer tomar o passe. Porque aquele ali estava o dedo, aquele é melhor do que o outro que fica só com a mão estendida. A faculdade do passe só poderá ser chamada curativa se, além de realizar a cura do corpo, ela se estender até o espírito, pois sabemos que a causa da doença reside no estado moral do espírito, e a gente já falou sobre isso, né? Então, a cura tem que ser completa, tem que vir lá, né, do nosso perispírito, do nosso espírito, do nosso estado moral. É isso? Deixa eu ler de novo. A faculdade do passe só poderá ser chamada curativa se, além de realizar a cura do corpo, ela se estender até o espírito, pois sabemos que a causa da doença reside no... É isso mesmo. É preciso que o remédio espiritual ataque o mal em sua base, por isso a importância de tratar o corpo e a alma. Então, a pessoa vai vir tratar só espiritualmente? Não, ela tem que ir ao médico. Porque se não fosse para isso, não existiriam médicos. Não existiriam tantas variedades, né? Cada médico curando o ombro, outro especialista nisso, naquilo outro. Então, a orientação é sempre que também vá ao médico. Platão já dizia o seguinte, que é preciso curar o todo. Subentende-se corpo, espírito e perispírito. Né? Então, o passe vai fazer esse trabalho. E as palestras vão auxiliar também. Assim sendo, os passistas devem estar conscientes da grande oportunidade e responsabilidade recebida. Devemos estar imbuídos do verdadeiro espírito cristão e da alegria de desfrutar da companhia de bons espíritos. Olha que legal isso, né? Que se utilizam de nossas limitadas potencialidades energéticas em benefício do próximo e também de nós mesmos. Então a gente está ali junto com amigos espirituais maravilhosos que estão usando o pouco que a gente tem por conta da nossa grande imperfeição ainda, né? E a gente está ali. Aqui nessa parte, eu até fiz uma anotação aqui para não esquecer. Quando a gente aqui já está falando do passe e o passista, né? Então, o benefício de dar o passe para o passista, porque não é só receber o passe. Existem muitas pessoas, não são poucas, muitos passistas que reclamam de dor na coluna, de dor nas juntas, principalmente no punho. Isso acontece muito no punho. Dores de cabeça. Né? Entra para dar o passe, sai, acabou a dor na junta, acabou a dor da cabeça, acabou a dor na coluna. Por que isso acontece? Porque nós doamos energias. Essas energias ficam concentradas. E quando elas ficam muito concentradas, elas provocam incômodo. Então, quando você entra para dar o passe, o fato de você conseguir doar um pouco desse, entre aspas, excesso, porque não é um excesso, na verdade, como você é passista, você estimula a produção, isso alivia. Então, quando ele fala assim, a benefício do próximo que está recebendo passe e de nós mesmos, porque equilibra a produção. É como se a gente estivesse fazendo, né? Como se a gente estivesse fazendo academia, né? A gente faz academia, o músculo fica mais resistente, então a gente fica com mais energia. Dar o passe é a academia do espírito, né? A gente está ali fazendo a produção maior de energia. Então, dar o passe também pode causar bem-estar físico. Olha que interessante. Eu atualizei o relógio, mas ele ficou paradinho. Ficou parado. Muito bem lembrado, porque acontece muito o pessoal que se forma, né, depois de ter feito o curso de passe, às vezes chega lá no dia para dar o passe e chega lá e já fala assim para o coordenador: eu não estou me sentindo bem, acho que hoje eu não vou aplicar passe. E às vezes é
energia que está concentrada e que precisa ser doada. Então a gente precisa saber avaliar, né, o que está ali naquele momento acontecendo. Se isso é uma constante, se eu já fui no médico resolver, se eu não fui. Então a gente precisa ter essa consciência. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso mais adiante, tá? Assim sendo, os passistas devem, já foi, a atualização, já foi, né? Acho que esse slide é novo, sabe? Não. Ah, é, preciso para a atualização e a renovação, a gente fala isso porque a doutrina espírita é uma doutrina progressista, gente, né? Ela está sempre com coisas novas, com atualidades que a gente precisa estar sempre atento. Então, a atualização e a renovação dos conhecimentos a respeito do magnetismo e da sua aplicação devem ser uma constante através de estudos, simpósios, treinamentos. A boa vontade só não basta. E a gente conhece muitos amigos passistas que quando a gente vai fazer um curso de passistas na Casa Espírita, de reciclagem, já fiz curso de passe, 500 anos atrás. Mas muita coisa muda. A doutrina está sempre em evolução. Não só na doutrina, como a parte científica. A parte científica, principalmente. E aí a gente vai ficando para trás. Então, pois não. É assim, relatando, aconteceu comigo. Eu trabalhava em Seara Bendita, no P3E, que é obsessão. Vocês falaram do passe de tocar no plexo. Na minha época, era sopro, pra gente, porque eu recebia para dar passagem, só que eu tinha dificuldade de desprender. E eu só conhecia o passe do sopro, eu não conhecia esse. Ele dava esse de toque. O de sopro também tem efetivo também. Aí encaixa nesse caso de autorização, porque eu fiz o curso mediúnico, espírita, tudo, aí eu falei, vou fazer. Aí meu pai me chamou, mas por que você vai fazer? Você está há anos, né? Eu falei, não, porque as coisas mudam mesmo, e essa foi uma informação nova. Gente, não é vergonha o que eu vou dizer agora. Eu sou espírita há 20 anos. Eu dou curso de passe na casa que eu frequento, que é mais antiga, há uns 5, 6 anos, e outros cursos. Eu aprendi agora que a gente bloqueia por aqui. Então, por isso que eu falo que a gente tem que estar se atualizando, se renovando. Cada casa traz uma abordagem, cada pessoa aprendeu uma coisa de um jeito. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. E aí, um parênteses que eu faço, a nossa ideia aqui é que, para todos vocês que estão acabando o curso, que pelo menos uma vez por ano, a gente se reúna num evento, quem quiser, obviamente, aqui no Semente mesmo, para a gente falar sobre um tema qualquer. Né? Falar sobre magnetismo, falar sobre magnetismo mineral, alguma coisa, uma vez por ano, para a gente não perder esse ciclo de renovação. Né? E como a gente tem um grupinho do WhatsApp, agora está tudo fácil. A gente pode até escolher o tema junto. Vamos ver o que vocês querem abordar e fazer pelo menos uma vez por ano. Ou também, se vocês querem fazer uma renovação, uma reciclagem, em outras casas, para ver também qual é a instrução, outras abordagens, tem que fazer. A gente tem que fazer. Né? Os médicos, os engenheiros, estão os sempre analistas indo para o exterior fazendo cursos, né? Não tem jeito. Não que a gente seja médico. Não, mas nós precisamos também atualizar a informação. E só um detalhe, às vezes a vida nos impõe certas mudanças, né? Porque era antes no Seara, de Babareri, para mim Seara fica na contramão, né? Olha só. Aí eu falei, vou ter que caçar algum centro aqui, né? Sejam muito bem-vindas. Não, você agora se vergonha. Não sai mais daqui, não. Que bom. Gente, quem pode aplicar o passe? Nem todos aqueles que têm amor para doar podem ser passistas. Vejamos aqui algumas restrições. Porque tem casa que fala assim, não, você tem amor, você tem vontade, pode dar passe. No slide anterior estava escrito ali, boa vontade não basta. Não basta. E até um ditado popular que diz que o inferno está cheio de gente com boa vontade. Então... Crianças e adolescentes não podem, por estarem em fase de desenvolvimento orgânico. O ressurgimento ali da sua real personalidade e até a formação, não é formação, mas a sua sexualidade está num momento bastante aflorando, né? Então algumas coisas impedem com que eles possam estar
fazendo, né, esse trabalho com as energias. Né? Lembrando daquela aula de centro de força, né, que é do último slide que a gente mostrou o desenho do centro de força formado e do em formação. Né? O fato de estar em formação significa que ele não está preparado para a carga total. Né? Exatamente. Ressurgimento da real personalidade é porque a gente sabe que quando a criança está passando daquela fase da infância para a fase da adolescência, ele é um espírito que está pedindo socorro para a vida, né? Porque é onde começa a vir de fato a sua real personalidade de encarnações anteriores, aquilo que ele realmente é. Porque até essa determinada idade, da infância, até os seus 10, 12 anos, ele é exatamente aquilo que o pai coloca para ele durante a sua educação, durante o seu crescimento. E quando ele entra nessa fase, começa a vir as lembranças do passado, aquilo que ele já vivenciou, aquilo que realmente ele é como espírito. Então aí ele está num estado de muita confusão. Então ele precisa ser auxiliado nesse momento, né? Mas se esse adolescente também tem muita energia, né? Qual é o recomendado? Esportes é recomendado. Vá fazer a evangelização, vá fazer a mocidade espírita dentro de uma casa que tem uma mocidade mais avançada. Esses jovens fazem vários trabalhos de visita à casa de idosos, de visita a orfanatos, coisas que possam fazer com que essa energia acumulada deles também vá se dissipando, vá se interrelacionando com outras pessoas. E aí, de novo, falando lá da aula de centro de força, quando a gente falou do genésico, né, que é aquele centro de força do aparelho reprodutor, eu não sei se vocês se recordam que as energias produzidas por esse centro de força são energias criadoras, óbvio, pelo local, e muito focadas na caridade. Então, um dos motivos das mocidades espíritas e das evangelizações abordarem o tema caridade, levar para visitar o orfanato, asilos e tudo mais, é porque esses jovens estão repletos de energia, porque a parte genésica está em formação e os hormônios estão à flor da pele, para poder também usar essa energia em função dos outros. Canaliza. É um centro porque de força. Outro centro de canalização também é o próprio ato sexual. Sim. Mas muitos jovens ainda não estão na idade, né? E preparados ainda. Na idade a gente nem fala que hoje em dia não tem idade. Mas preparados para tal. E isso é fator comprovado. Tem várias obras espíritas que narram pessoas que tiveram equilíbrio sexual depois que começaram a trabalhar na caridade e tudo mais. Olha só, pessoas que relatam que eram desequilibradas sexualmente e quando começaram a trabalhar na caridade, a energia flui e aí a saciação, né, o saciar vem mais fácil. O problema está lá, mas está sendo saciado. Pessoas na terceira idade também não, gente, pois seus campos vitais solicitam uma economia de fluidos. Aqui tem uma exceção, né? Eu coloquei essa exceção e até vou voltar para isso depois, né? Mas vou falar já, exceto aqueles que já participam dessa atividade há algum tempo, estão sempre controlando a sua própria saúde. Então não tem problema nenhum, podem continuar. Essa frase da Jussara é importante. Você está com a saúde controlada, equilibrada, ok. A gente não pode esquecer que faça doação de energia. A gente só pode doar aquilo que nós temos. Se a gente está precisando, doar significa tirar daquilo que você já quase não tem. Então, na idade mais avançada, a gente sabe que a gente já está com um pouco de energia, né? Mas se você está com uma saúde boa, se está tudo dentro, né, se você é uma pessoa ativa e tal, você pode não continuar. Está proibido, não está proibido. Porque tem gente, tem pessoas com maior idade que doa mais que aquele que está jovem que não. E também tem pessoas de mais idade que falam, eu não vou trabalhar no passe porque agora eu já estou velho, não posso mais, nada a ver. Nada a ver. Pessoas com deficiência mental também, né? Tratamento com medicações controladas, influências obsessivas, organismos debilitados, porque toda pessoa que tem esse problema de deficiência mental, muitos estão relacionados a influências obsessivas, tá?
organismos debilitados com problemas pulmonares, cardíacos, moléstias infectocontagiosas, desequilíbrio psíquico e moral, usuários de elementos ou atitudes viciosas como fumo, álcool, sexo desregrado e excesso de várias ordens. Então, essas pessoas não podem aplicar passes. E não é uma questão apenas moral, não é isso. É uma questão física. Lembrando de novo dos centros de força. Se existe algum desses males, é porque tem centro de força que está desregulado, que está E ele doente. está mais precisando de tratamento, de energias salutares, do que tendo energia para doar para alguém. Então, tem uma pergunta. Pois não. Viciado em remédio também, né? Também. Remédios, principalmente remédios controlados. Bem lembrado. Muito bem lembrado. Ainda, né, quem pode aplicar o passe? Requisitos físicos. A saúde do passista é algo essencial. Doente vai ter se você está doente, você vai ter uma irradiação fraca, né? E até possível, gente, dependendo da doença. Como, por exemplo, aquela doença infecciosa que a gente falou lá atrás, né? Porém, devemos distinguir uma doença local, como, por exemplo, eu tenho mal de estômago, eu posso dar passe? Pode, né? Agora, depende desse mal de estômago. Qual é esse mal de estômago? Está sob controle? Você toma uma medicação, você não fica sentindo dores, porque não adianta você estar lá tomando passe, mas está se contorcendo de dor, né? Ou rins, né? Ou mesmo uma doença crônica, né? Tem gente que tem diabetes, que é uma doença um pouco mais crônica, alguma coisa nesse sentido. E cuidar da alma, né? Quer dizer, ela pode estar aplicando passe, mas ela tem que ir atrás, né, Jussara? Tem que ir atrás da sua cura, não é? Daqueles tratamentos que exijam medicamentos mais críticos, como ansiolíticos, psicotrópicos, para isso é necessário. Então, se você está dentro desses medicamentos, que o Juan muito bem lembrou agora, para isso é necessário que você converse com a coordenação dos trabalhos, para saber se você realmente está apto e pode estar trabalhando no passe. Eu lembro que o Fábio, ele fez essa pergunta, né? Não sei se vocês se recordam disso, que ele perguntou sobre o remédio e tudo mais, né? Desde que a gente esteja com o remédio devidamente dosado e regulado e tudo mais, é óbvio que se você está equilibrado, se o centro de força está equilibrado, sim, a gente pode trabalhar no passe. O que é legal que está escrito aqui, que essa decisão deverá estar pautada na preservação das energias do passista. Então a gente está fazendo isso não é porque você está acusando a pessoa que está tomando medicação. A gente está preservando ele. Porque se ele doa uma energia sem estar bem, ele vai ficar pior ainda. Né? Aí na dúvida, procura a coordenação da casa para poder ver, olha, eu estou tomando um remédio, estou passando também. E aí a gente vai ter a orientação que for necessária. E se eu tiver asma, bronquite, sinusite, reumatismo, eu devo, né? Deve haver um afastamento temporário pelo desconforto que vai causar o passista. Se a pessoa tem asma e deu uma crise dentro da sala de passe, briga, né? Então, trata, fica bem, depois volta. Alimentação. Qual deve ser a nossa alimentação? Né? Na verdade, não só no passe. Na verdade, não só no passe, deveria ser sempre. Né? Ela tem que tocar nesse assunto, né? Leve, saudável. Além de ingerirmos componentes nutritivos que nosso organismo necessita, assimilamos também a carga fluídica desse alimento que vai incorporar ao duplo etérico, influindo na qualidade de energia que irradiamos. Então você está falando o quê? Que tudo que eu como tem uma carga fluídica e essa carga vai incorporar nas minhas vibrações? Sim. E aí a gente falou em duplo etérico. Lembra do que é o duplo etérico? Estrutura que serve de reservatório de vitalidades. Revestimento provisório do corpo físico. É um dos corpos que estão ali à nossa volta, né? Que vai ficar repleto das energias vitais. Então, tudo que eu como, o meu organismo vai metabolizar e vai mandar para o duplo etérico, ok? Então, por isso que eu preciso tomar cuidado.
O excesso de alimentação, eu não queria escrever isso, eu juro Não, para mas você tá que eu pegando no meu pé, ó. não queria. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como a saída dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes que nós temos. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas. Então, algumas funções que nós temos, como... Hoje esqueci, função psíquica, lembra? Pensamento... Não é pensamento, Não lembro agora. comportamento, não é comportamento. Não lembro. Funções psíquicas. Procura na internet aí, por favor, alguém aí, o que é função psíquica, só para lembrar a gente. Então, o álcool vai trabalhar nessas nossas funções psíquicas, né? E vai fazer com que a gente não fique lá muito bem também, tá bom? Anulam-se assim os esforços para a transmissão de elementos regeneradores e salutares. Então, não posso me entupir de alimentação para vir à sala de passe na hora que o doutor passa. Na verdade, isso deveria ser uma constante, não só no dia, né? Mas no dia principalmente. E outra coisa também, se eu tenho, uma mediunidade um pouco mais aflorada, eu como bastante, eu chego, eu tô empanturrada. De repente o Bira chega para tomar um passe, acompanhado de um espírito que está com problema estomacal. Na hora que eu vou aplicar o passe, dependendo da minha mediunidade, eu começo a sentir, eu posso até vomitar dentro da sala. Então, isso também é um cuidado que nós precisamos ter, né? Então, no dia, procurar, se for sem jantar, comer uma bolacha, tomar um chá, ou leva uma fruta, alguma coisa para não, né? Achou? Comportamento que a senhora falou mesmo. Comportamento. Não, ele falou outra coisa. Você lembra que você procurou? Você falou outra coisa. Mas Consciente, inconsciente. consciente mesmo, né? Você quer. Consciente, inconsciente. Deixa pra lá, depois eu vou procurar. Pois é. São várias, São eu estava estudando, eu falei pro meu marido, procura aí na internet, né, as funções psíquicas. E ele me falou, e eu falei, tem que lembrar lá na hora, mas eu devia ter marcado aqui. Mas depois eu E de novo, né, a gente tem que lembrar da questão técnica envolvida nisso, né? A gente não está falando só de moral, né? Não pode comer muito porque isso causa... A gente tem que, de novo, tudo isso está ligado aos centros de força, né? O álcool, ele anestesia o cérebro. Ele tira você né? do ar. Ele tira essa a função, tira a sua consciência, você fica perturbado, tem uma perturbação. Eu queria falar, imagina a pessoa que... Agilidade, uma série de funções, percepção, isso, minha amiga, a percepção, uma série de função psíquica mesmo, que vai, né, prejudicar. A pessoa que fuma, o hálito, um negócio, sabe? Então tem várias coisas que você, poxa, eu vou lá pra... E isso aconteceu com ela, porque quando ela fumava, quando ela conheceu a doutrina que ela queria dar passe, quando ela viu uma palestra, o pulmão estava mais preto que aquela caixa. Daí ela falou, para mim dar passe, eu precisei, eliminou o cigarro, ou seja, lutou contra essa condição. Na verdade, eu tive um auxílio muito grande da espiritualidade, vou dar um tempo para você falar. Eu queria muito fazer, quando eu fiz, né, o curso, eu queria muito dar passe. Eu sempre tive assim comigo que eu podia fazer alguma coisa ou algo por alguém. E eu queria. Mas eu falei, como é que eu vou conseguir? 23 anos de cigarro, quase 2 maços por dia. E eu falava, eu tenho que parar. Mas parar para mim já tinha sido várias tentativas, sem nunca ter conseguido. Aí eu bati um papo com Deus. Né? Falei assim, ó, o senhor tá vendo, eu quero, mas como é que eu vou fazer? Aí no dia seguinte desse papo, eu amanheci da seguinte maneira, fui trabalhar, aí na hora que eu fui para pegar um cigarro, me veio um pensamento assim, eu olhei para ele e falei assim, ó, eu vou fumar você, eu não vou jogar você fora, mas eu não vou fumar agora.
pus lá na mesa e falei, eu vou fumar você daqui 15 minutos. E aí os 15 minutos eu continuei trabalhando, passou 1 hora. Aí dali 1 hora, 1 hora e pouco, deu vontade de novo, aí eu peguei nele e falei assim, eu quero você, mas ó, agora eu não posso, daqui 15 minutos, espera um pouco. E vou treinar. E de cada 15 em 15 foi um dia e foi 2 dias. Acho que no 4º ou no 5º dia eu me peguei com o cigarro na boca aceso, sem lembrar de tê-lo acendido ou de tê-lo pego no maço, né? Tirei, coloquei ele lá e assim foi. E nunca mais eu senti vontade de fumar. Isso é tão interessante porque geralmente os fumantes dizem que parou, mas que se vê alguém fumando tem vontade. Eu não tenho, né? E assim também eu consegui largar da cerveja, porque a gente numa reunião social tomava uma cervejinha e aí vinha a vontade do cigarro e eu falei, não, se é para voltar pro cigarro, então também vou largar a cerveja. Aí foi. Só não consigo largar da comida, né? Mas um dia eu consigo, gente. Fica lembrando, né? Lembrando, gente, que não adianta, que não é um botão liga e desliga, né? É um processo. Então a gente tem que saber. Mas eu ainda não fiz com a comida essa conversa com Deus. Sabe por quê? Porque eu acho que ainda não quero, entendeu? Mas eu preciso. Ainda traz um prazer. Tá difícil. Então, gente, anulam-se, já foi, né? Ainda sobre alimentação. Alimentos de difícil digestão irão sobrecarregar os aparelhos digestivo e excretor. Então, o nosso estômago, coitadinho, né? Olha o plexo solar. Ele precisa trabalhar muito mais do que o normal. Vamos lá. Bebida alcoólica, novamente, é totalmente inconveniente, tá, gente? Totalmente. Carnes. Carnes de mamíferos são inadequadas no dia que nós vamos aplicar o passe. Inadequadas. Por que são inadequadas? Vocês já ouviram falar do que acontece com o boi, ou com a vaca, ou com o porco, quando estão indo lá naquele, né, para serem abatidos, né? A energia que eles exalam na carne é uma energia automaticamente ruim. E nós estamos energindo o alimento e as energias. E os fluidos benéficos ou maléficos daquele alimento. Então, por isso que carnes são inadequadas. Os peixes, até menos. Mas o certo era não prejudicar os nossos irmãos animais. Não é isso? Esse seria o correto. Chocolate, café e feijão, ingerir moderadamente. Por quê? Porque a gente sabe que estufa, dá gases, né? Já pensou você tá ali na sala, vem aquela vontade ali, você não vai poder, né? Fica desagradável também. Jejum de 2 ou 3 horas seria o ideal, 2 ou 3 horas. E os vícios sociais? Sara, eu tomo uma cervejinha de vez em quando, no final de semana, uma latinha e tal. Esses vícios sociais, eles devem ser evitados também, até para o nosso próprio benefício. Mas, se não, né, ainda não dá, como ainda não dá para mim diminuir um pouco a comida, então a gente tem que iniciar a abstenção deles um dia antes, ou pelo menos no dia do passe, a gente não fazer isso. Posso me meter? Claro. Vamos lá, gente. Eu gosto sempre de fazer a ligação também com a parte técnica. De novo, quando a gente come muito, o plexo solar está sobrecarregado. Por isso que depois do almoço dá soninho. Por que dá sono depois do almoço? Porque o corpo está todo focado no estômago para poder digerir o que está ali. Então a energia do resto fica mais debilitada. Isso é físico. Isso não é psicológico. Não pode nadar. Não pode nadar. Não é nem não pode, não deve. Por que não deve? Porque você vai tirar a energia que estaria focada na digestão para outra coisa. Né? O corpo ele tem todo um regulador. Ele está trabalhando ali. Aí você começa a fazer um exercício físico, você está gastando energia. E ele também está gastando energia trabalhando lá na digestão da alimentação.
E aí tá tchutchu mesmo. E isso, de novo, é o plexo ligado ao centro de força. Então, como é que você vai dar o passe se o teu plexo solar está trabalhando e o teu centro de força está tendo que mandar fluido vital para lá para aquilo acontecer? A tua doação começa a ser ineficiente. A questão da carne é algo importante, não é porque eu sou vegetariano, pelo amor de Deus, isso já é uma questão técnica também. A carne demora a ser digerida. Ela demora. Então, assim, a carne do peixe ela é mais facilmente digerida. Mas na apostila, não fui eu que escrevi, está escrito assim, ó. Carne, sendo dos mamíferos a mais inadequada e a dos peixes a menos problemática. Então, se ela é menos problemática, ela é problemática também. Ela só é menos problemática porque a digestão ocorre mais rapidamente. Sem falar da parte fluídica, que a Jussara já comentou, estou falando da parte física, da digestão. O chocolate e o café são excitantes. Então, tudo aquilo que provoca uma disfunção, seja de que tipo for no centro de força, não deve ser ingerido. Então, se você está excitado, o teu centro de força está fora do normal. Então não posso tomar nunca. Não é isso. É que para o passe, o máximo que a gente puder estar equilibrado fisicamente é adequado, porque o teu centro de força vai estar focado naquilo. Feijão também, né? Por isso que, no dia do passe, e aqui a apostila fala de 24 horas, né? Cabe ao passista manter-se atento quanto ao tipo, quantidade e horário de sua alimentação, pelo menos nas 24 horas que antecedem o trabalho do passe. Então não é proibir isso. Nas 24 horas antes do passe que a gente tente uma dieta um pouquinho mais... Mas tem alguns outros espíritas que tem café, né? Que eles servem café, tipo servo. Eles servem café. Deveria ser para depois do passe. Né? Então... E mais uma coisa importante, não adianta a gente tomar água, comer alface. Para quem chega, não, vai fazer o jejum, só que pensar, fazer outras coisas que também não faz. Para quem chega, você diz? Não, tem. Está disponível, né? Lanches, né? A gente que vai dar o passe, a gente já sabe que não deve. Às vezes, talvez essa disponibilidade são para aqueles que vêm direto do trabalho. Mas se for dar um passe... mas se for quem for dar um passe, tem que... Agora vamos fazer o contraponto. Então vou fazer jejum absoluto. Não! Porque aí vai faltar energia. O equilíbrio. Mental e... eu não sei se eu falo lá se eu vou falar isso lá na frente, eu não lembro se eu coloquei, mas eu vou falar, porque se não tiver lá na frente eu já disse. E o sexo, né? Como é que fica a parte sexual? Eu posso? Acho que eu pus lá na frente, então. Então vamos continuar aqui. Que eu entendo 6. Falta 10. Deixa eu só confirmar se são 10 para 6 mesmo. Porque o relógio tá certinho. E quanto à higiene e o vestuário, né? Como é que eu posso ir vestido? Então, primeiro, né? Banho e demais higienização. Eu não vou aplicar o passe, né? Acabando de vir de uma ginástica, vou levantar a mão e ninguém é obrigado a ficar sentindo o odor que eu trago, né? E as demais higienização, né? Que tá bem apresentado ali, não precisa estar chique nem nada, mas não precisa estar também com trajes inadequados, não é? Ou sensuais, por exemplo, a mulher com decote, né? Na hora que ela vai aplicar o passe, fazer esse movimento. Quem está ali tomando passe vai deixar de pensar em Jesus, com certeza. Então, trajes inadequados ou sensuais, decote, né? Geralmente homem vem de short, né? Se é uma bermuda, então mas nem isso, né? Passista não. Até pode passar, no meu entendimento, mas geralmente de calça jeans e tal, né? Mini saia, né? Gente, vocês vão falar assim, mas acontece? Infelizmente acontece, né? Mini saia, roupa justa, né? Que marquem o corpo. Gente, se o rapaz está lá tomando passe, ele não vai se As meninas também veem o rapaz todo, né? Para dar passe, né? Todo bonitinho. Não aparecendo a menina fica. Exatamente. Inclusive, a nível de modismo, sem exibicionismo, né? Tem gente que, nossa, vem toda na modinha, não sei o quê.
Vai ter a balada para ir pra modinha, né? Para ir de modinha, não É precisa mais para vir não ao desviar a centro. atenção, gente. É só E nem, por exemplo, fazer com que aquele que está ali tomando passe se sinta diminuído por estar ali, né? Adereços, bonés, pulseiras, né? Se você está lá dando passe, porventura você sentir a sua mão tremer, se você está cheio de pulseira, É o famoso passe chocado. começa um Sim, balangandã, todo sim, mundo abre o olho, sim. vai olhar, vai ver o que está acontecendo, e não há necessidade disso, né? Dificulta a concentração do paciente, inclusive dos demais passistas. Então, sem Não tem nada a necessidade. ver com a questão do desvio magnético, que uma joia. Não é isso. Não, nada né? disso. É a concentração Incômodo mesmo. Perfumes. A gente tem que se lembrar que tem outros passistas ali dentro, que tem os pacientes que têm problemas, rinites alérgicas, enfim, uma série de No situações. dia do passe a gente recomenda que não use perfume, né? Porque isso É. pode causar uma crise alérgica, né? Em alguém que tem intolerância. Um desodorante já basta. Quem está grávida ou menstruada, a gravidez no caso, assim que houver conhecimento da gestação, deve se afastar, isso com relação ao passista. Então eu estou lá dando passo, eu descobri que eu estou grávida, o ideal é que eu me afaste nos trabalhos, tá? E depois do resguardo, que eu ganhar o neném e tiver já um certo tempo, eu posso retornar. Volta naquelas energias, né? Exato. Todo um trabalho. Naquele tem- momento, né, a mãezinha e o bebê estão recebendo Os energia. Estão centros de força da mamãe estão precisando. preocupados com o bebê, O né? bebê. Nada Então mais. ela tem que receber. Na menstruação, somente se a passista estiver sentindo um desconforto, uma cólica, dores A menstruais. gente sabe que tem, né, mulheres que passam momentos aterrorizantes nesse É. período, sentem muita dor, muito incômodo. Nesse período não precisa da passe, né? Mas se a pessoa está bem, não tem problema nenhum. Ah, Será que vai dar cheguei. tempo de falar disso? Não sei. Falta 5 minutos. O que você acha? Dá Deixa. tempo? Não sei, falta quanto será? 5 minutos. Não, falta Ah, bastante no coisa final pra- falta bastante, né? Acho que a gente podia falar. Vocês têm alguma pergunta? Porque a sala está dividida em 2 mesmo, tá, gente? Só... Tudo bem até aí? Tranquilo? Por favor, gente. Não é para sair daqui achando bom, não vou dar mais passo, porque eu vou ter que parar de comer, de beber, de fazer sexo. Será que eu vou lembrar de tudo que foi dito ali, né? Agora, ao longo do tempo, isso foi se aprimorando, né? Antigamente não tinha nada disso. As pessoas iam para um churrasco, para uma feijoada e depois era passe. Aí, ao longo do tempo, as coisas foram se encaixando, a gente foi estudando mais e Evolução. percebendo a questão científica e técnica por trás disso, né? É só para a gente também não ficar com medo. Então, Então vamos tocar mais esse slide. vai dar? Eu tô com medo de dor. Com relação ao sexo. Não é proibido fazer o sexo antes do passe, mas não é recomendado. Aí ali são grifos meus, eu coloquei assim, somente em casos excepcionais. O que eu quis dizer com isso? O que significou esses casos excepcionais? Não adianta também, né? Não O fazer. homem ou a mulher estar há muito tempo sem a prática do sexo. E justamente naquele dia do passe, ele está elétrico, ela está elétrico querendo aquilo e está dentro da sala de passe, mas o teu pensamento voltado àquilo, né? Não é recomendado que se faça, mas nesse sentido também, de nada vai adiantar, ok? Por que não é recomendável? Porque tendem a diminuir a qualidade radiante dos fluidos, dificultando a produção de elementos mais sutis. Porque o sexo é o quê? Não é uma troca de energias que a gente faz com o nosso parceiro? E quando a gente faz isso, a gente faz uma doação de energias. E você vai ficar debilitado, as suas energias vão ficar mais enfraquecidas, né? E outra coisa, no ato sexual ocorrem descargas intensas de energia parcialmente. Por que parcialmente? Porque depende muito também desse ato sexual. É um ato sexual dentro da responsabilidade, dentro do respeito, do mais puro amor com o seu parceiro? Ou é um ato sexual a três, ou é um ato sexual só por ser ato sexual, sem o devido respeito, sem a devida tolerância? Então, às vezes, a gente está
né? Tendo essas descargas intensas de energias, trocando essas energias, mas com uma série de outros espíritos ali também. Dependendo de como a gente usa isso, não é? Como consequência dessa descarga, o organismo pode apresentar-se durante intervalo de tempo num estado relativo de esgotamento energético. Sim ou não? Né? Porque quando a gente tem o ato, é isso que acontece. Fica esgotado, não é? Aí até você se refazer novamente leva um tempo. E aí você vai praticar o ato e vai vir no centro da paz. Se você está esgotada, energeticamente falando, o que você vai doar? Né? Aí os bons espíritos, claro, vão te isolar dentro da sala de passe e você não vai trabalhar. A gente vai dar mais trabalho para a espiritualidade do que qualquer outra coisa. Jussara, mas assim, não é uma troca? É uma troca, mas ao mesmo tempo você vai receber. Mas não é na mesma Mas tem intensidade. o esforço físico também. E esse esforço físico é que dá o desgaste. E assim, quando o ato sexual, ele é uma enxurrada de energia. É uma enxurrada. É muita energia. Mas o parceiro não recebe, até em algum ponto da apostila está falando de parceiro, não recebe aquela energia totalmente. Parcialmente. Grande parte da energia é dissipada. Tá? Porque a energia que eu tenho não necessariamente vai favorecer o parceiro. Então, grande parte dela ela é dissipada mesmo no ambiente. E aqui até tem um E se for até um sexo irresponsável, aí, mais ainda. aí perdido mesmo. E leva de 24 a 36 horas para que haja o reequilíbrio das energias. Ah, mas então, eu não faço sexo nunca mais. Não é isso. O ponto-chave é, no dia do passe, isso pode prejudicar a sua doação, porque você jogou a energia e esse jorro de energia precisa ser reconstituído. Isso acontece na natureza em várias coisas, né? A gente, e até na mecânica isso acontece, né? Você usa a energia, tem que esperar carregar o celular de novo para poder usar, né? Ele acaba a energia. Se você estiver vendo no YouTube um monte de vídeo, um monte de coisa, acaba a bateria mais rápido. Então, a analogia é essa. Eu acho até que já deu a hora, porque Já. ele ainda Aquele continua relógio está faltando parado, 5, gente. Só para terminar o slide, 2 minutos. de novo, né, para os idosos que iniciará, tem que se averiguar a saúde física e mental e os medicamentos que ele ingere, porque a energia que desprenderá ocasionará a perda do tônus vital. Aos idosos que já praticam, devendo continuar cuidando sempre da saúde. Ok? Semana que vem a gente termina então essa aula. Beleza? Você faz a prece, José? Faço. Então, que possamos neste momento, quem quiser se sentir à vontade, fechar os olhos, né? Imaginando aquela linda figura do Mestre Jesus vindo de encontro a nós. Não aquele Jesus crucificado, não aquele Jesus na cruz, mas aquele Jesus de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. E assim nós vamos dizendo: Mestre amado, obrigado por mais esta tarde de tanto aprendizado em nossas vidas. Que possamos, Mestre, verdadeiramente colocar este aprendizado em local onde possamos iluminar a todos aqueles que nos cercam. Mas mais que isso, que possamos colocar este aprendizado em favor, com as nossas ações, a todos aqueles que nos cercam. Mestre Jesus, que possamos estar imbuídos no próximo sábado, na próxima semana, ou, se não me engano, na outra, para que possamos nos reunir novamente, para dar continuidade a esses estudos e, conseguintemente, conseguirmos avançar, nem que for em meio degrau, na escala evolutiva em que nos encontramos. Abençoa-nos, Mestre, que possamos levar essas energias benditas e maravilhosas que recebemos aqui nesta tarde de hoje, até as pessoas que deixamos, até os nossos lares. Que assim seja.
É sábado que vem na Fábrica feriado. Sábado que vem não tem aula, agora é dia 24, né? Se eu não me engano, é dia 24, por causa do feriadão que vai ser várias emendas aí. É o último, depois a gente vai direto, sábado direto. Pessoal, muito obrigado. Quem não botou o nomezinho ali na folhinha, se puder. Tchau, obrigado. Deixa eu não sei o prazo que vai agora. Melhor, fica assim. Não, porque eu tenho que vai lá perto do meu homem, se quiser. Obrigado.